Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um tema denominado Arte e Natureza, que na verdade é um título de um artigo que escrevi para o jornal Diário Popular e cujo link deixarei na descrição para quem quiser acessar o artigo completo sem as minhas digressões. E então vou fazer uma leitura e vou comentar alguns pontos deste artigo. Então, para quem quiser lê-lo, o link vai estar na descrição. E eu vou iniciar agora a leitura do artigo. Vamos lá. Se é verdade que, conforme escreveu o filósofo americano Ralph Waldo Emerson, a natureza está constantemente a misturar-se com a arte, então um dos meios para compreendermos os fundamentos da arte consiste na investigação de suas relações com a natureza e os modos diversos pelos quais os artistas, ao longo das épocas, a interpretaram. Se os gregos já concebiam implicitamente certas noções relativas à ideia de natureza, como a de necessidade, sem a qual não seriam possíveis as tragédias antigas e sua concepção fatalista de destino, nos artistas renascentistas, como Da Vinci, Michelangelo e Rafael, percebemos o amplo estudo dos fenômenos naturais, dos quais foram derivados os próprios conceitos norteadores de certos trabalhos da época, como os de ponto de fuga e chiaroscuro, que é luz e sombra. O assunto atravessou os séculos e interessou também o escritor alemão Goethe, o qual estreitou o artificial ao natural, na medida em que concebeu as elevadas obras de arte como se fossem as elevadas obras da natureza, ambas seguindo as mesmas leis. Um dos pontos em comum entre essas foi expresso por ele em seu livro Máximas Reflexões. Então, nas palavras do Goethe, nas obras dos homens, como nas obras da natureza, as intenções é que são preferencialmente dignas de observação atenta. Então, com este parágrafo eu faço a introdução do tema e já mostro como que historicamente há uma grande relação entre a questão da natureza e da arte, ou melhor, das diversas artes. Certo? Porque o Goethe é um escritor que vai abordar aí tanto a questão da poesia, do teatro, do romance, E ele também desenhava, E eu acho que ele tem pinturas também. Então é um artista muito amplo, E ali citei alguns dos renascentistas, como Da Vinci, Michelangelo, Rafael, que eram arquitetos, pintores, escultores. Então essa questão da arte e da natureza está lado a lado em praticamente todas as artes, ao longo dos séculos. Então, continuando o texto. Já no século XX, o poeta brasileiro Ferreira Goulart, em seu artigo intitulado A Pouca Realidade, expressou de maneira sintética o modo como as diferentes relações com a natureza modificaram as perspectivas internas às artes plásticas nos últimos séculos. Então, nas palavras do Ferreira Goulart, Cézanne queria uma pintura menos fluida, mais sólida, mais próxima do real. Porém, grande artista que era, terminou por desintegrar as formas reais em manchas, abrindo caminho para o cubismo. Ele dizia que sem a natureza não havia pintura, mas, em vez de copiá-la, tratou de mudá-la em sua pintura. A substância das maçãs que pintou é pictórica, não é a mesma da maçã real. Pois bem, os cubistas inverteram a questão. Em vez de partirem da natureza, partiram da tela, dos elementos gráficos e cromáticos para reinventar o real. O cachimbo que se vê numa natureza morta de Braque não existe. Ele o inventou. Então, com esse trecho aqui eu trouxe ele para pretender ilustrar aí parte das relações, inclusive em termos de história da arte mesmo, que houveram entre a questão da natureza e da pintura. Ou seja, como você interpretando de modo diverso essa questão relativa à natureza, você também consegue modificar sua perspectiva interna à arte, que é basicamente o que ele fala que o Cézanne fez, depois o Braque e daí em diante. Ou seja, o modo pelo qual se enxerga a natureza, ou que você se apropria da natureza. Então a gente vê ao longo da arte, ou da história da arte, os artistas se apropriando daquilo que a gente chama de natureza de formas diversas. Certo? Então isso é bem interessante da gente sempre notar. Continuando o texto. Tudo isso, segundo ele, foi o que possibilitou as condições estéticas para as artes do século XX,
de Schwitters e os quadro-colagens, até o dadaísmo de Arp ou do Champ, ou o neoplasticismo de Mondrian. Com efeito, então, nas palavras ainda do Ferreira Goulart, implodida a linguagem pictórica, todos os caminhos se tornaram possíveis, menos a volta à imitação da natureza. Então, o que eu fiz questão de frisar aqui, ou seja, colocar justamente essa frase aí do Ferreira Goulart, tá? Porque é importante a gente notar que uma dessas relações, ou um dos meios apropriativos aí dos artistas em relação à natureza, era a questão da imitação da natureza, principalmente no que se trata, ou melhor, no que diz respeito às artes plásticas, tá? Ou seja, se em passados séculos aí, grande parte dos artistas tinha a natureza como algo a ser imitado, né? Aquela imitação da natureza mesmo, de você tentar, por exemplo, representar de modo mais fidedigno possível, por exemplo, né, aquilo que se via em termos de paisagem, por exemplo, ou de naturezas mortas e daí em diante, né? A gente vê que gradualmente essa questão da imitação da natureza, né, de um modo, digamos que mais literal, né, ele vai sendo gradualmente esquecido, né, por assim dizer, e se vai dando outras questões aí dentro, né, que não esta imitação. Claro que ela, em certo aspecto, ela continua também. Eu falo isso em outros vídeos, tá? Principalmente ali quando eu vou falar um pouco sobre motivos, né, composição musical e tal, eu vou falar como que a questão da imitação e da paródia, ela sempre vai estar implícita na arte. Mesmo que a gente queira fazer uma arte completamente revolucionária, não tem como você fugir disso em certos aspectos, tá? Mas não é nesse aspecto aí da imitação da natureza, no sentido dos pintores, mas num aspecto um pouco mais sutil, assim, mais do interior ali do processo criativo, tá? Mas quem quiser pode assistir a esses outros vídeos para trás, se eu não me engano eu falo isso em vídeos onde eu falo de motivos e da paródia mesmo, da questão criativa, tá, do compositor. E vamos continuar então aqui a questão do texto. Apesar de tal constatação, ao fim de suas reflexões, Goulart critica o desenvolvimento final de todo este processo, que consistiu na troca da linguagem pictórica pela pura exposição de um objeto real, porquanto, para ele, a arte existe porque a realidade não nos basta, e assim a exposição da pura realidade não satisfaria as profundas carências estéticas dos espectadores. Essa é uma crítica que o Ferreira Goulart tem, né? E ele faz inclusive esta crítica em algumas entrevistas, para quem já viu entrevistas dele, que é justamente uma crítica à arte, ao final da arte moderna e da arte contemporânea, né, pós-moderna e em diante, que seria essa questão de expor a pura realidade, principalmente no que diz respeito a artes plásticas, tá? Talvez isso aí não valha para todas as outras artes, mas principalmente aí ele faz a crítica voltada à questão das artes plásticas, né? Na hora que eles expõem um puro objeto ali, como é um pouco já a questão que o Duchamp trazia, né? Com o vaso, na sanitária e em diante. Então, para eles, faltaria algo, né, nesse tipo de arte, porque, segundo a frase dele, a arte existe porque a realidade não nos basta. Quando você apresenta apenas a realidade, aquilo não bastaria isso, ainda em termos estéticos, ou no sentido que não supriria as nossas carências estéticas, porque a realidade ela já existe, né? Então, quando o homem procura a arte, segundo Ferreira Goulart, seria para justamente querer um plus, né, dentro da realidade, não a pura realidade em si. Que é uma visão interessante, né? Então a gente consegue ter um olhar um pouco mais crítico também, né, a partir dessa posição dele. E então o último parágrafo, vou iniciar a leitura. Seja como for, podemos ir além da significação do conceito de natureza exposta anteriormente e meditarmos pelo viés segundo o qual a natureza é também o todo que nos circunda, e nesse sentido seria impossível o artista escapar dela. Em consonância com isso, para o poeta e filósofo Hölderlin, autor do poema chamado Natureza e Arte, ou Saturno e Júpiter, o próprio fim não só da arte, mas das nossas ações em geral, seria a grande reconciliação com a natureza, isto é, com o todo. De fato, ele assim se expressou em sua obra Hyperion. Colocar um fim nessa eterna contradição entre nós mesmos e o mundo, restabelecer a paz de toda a paz, essa que é mais elevada que toda razão, nos reunindo com a natureza em um todo infinitamente uno. Eis a meta de nosso empenho, quer o compreendamos ou não. Então, eu fecho aí o texto trazendo o Hölderlin, que é um autor que eu particularmente gosto muito, aí gosto muito do Hyperion, né, que é o
uma espécie de romance dele, né, que a gente chama de Hyperion ou Eremita na Grécia, bem como as poesias dele isoladas. Tenho lido também os fragmentos de estética do Hölderlin, que são bem interessantes. E então essa visão dele, né, de que na verdade mesmo a busca pela arte é uma busca com a união com a natureza, né, é algo bem interessante. Não que devamos levar isso como, né, um mantra absoluto, digamos assim, mas é uma questão interessante de se pensar, né? De que o homem, em parte, está descolado de certa questão natural em função da própria criação artificial de tantas coisas na sociedade, né? E, em parte, pela arte, ele busca um pouco uma certa complementação, um retorno aí a certo lado mais natural também, né? Então, nas palavras dele, reunindo com a natureza é um todo infinitamente único. Então, há um retorno de uma busca a uma certa unicidade, né? Eu achei interessante trazer também, né, como mais uma visão aí de um artista, no caso um poeta, né, sobre a relação entre natureza e arte. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. Quem tiver dúvidas aí ou quiser fazer sugestões, críticas, etc., ao texto ou ao vídeo, estarei à disposição para responder nos comentários. Um grande abraço a todos e deixarei o link na descrição para quem quiser ter acesso também online ao texto. Grande abraço e até o próximo vídeo.